YouTube e me só me avisa daí quando der para começar. Live iniciada. Iniciou? Sim. Tá. Então tá, vamos começar então. Bom dia a todos e todas. Estamos começando hoje mais um projeto, mais um encontro do nosso projeto, o ciclo de encontros do Grupo de Assistência e Proteção às Vítimas de Tráfico de Pessoas, nosso famoso GTTP da DPU. Esse é o nosso primeiro encontro de 2025. Eu sou a Juliane Taborda, defensora pública federal, coordenadora do GTTP, e eu vou moderar o nosso encontro de hoje. Hoje nós temos uma nossa convidada é muito especial, é a Aline Pedra. A Aline é oficial de prevenção ao crime e justiça criminal da UNODC Viena, Áustria. Ela também participa e dá apoio técnico para o projeto Tapajós da UNODC Brasil, que tem como objetivo identificar a prevalência de trabalho escravo no setor do garimpo de ouro na bacia do rio Tapajós, no estado do Pará, e também implementar intervenções baseadas em evidências para redução do tráfico de pessoas e trabalho escravo e prevenção de crimes na região. A Aline hoje vai falar sobre a produção de provas no caso de tráfico de pessoas, que é um tema que interessa muito a todos os que trabalham com tráfico de pessoas, tanto na persecução criminal quanto na assistência às vítimas. Então, sem mais demora, eu passo a palavra para a nossa convidada. Aline, você tem o palco. Obrigada, Juliane. A alegria é minha, agradeço demais a DPU e a você especialmente pelo convite. Eu adoro participar desses momentos, principalmente quando são momentos curtos, enxutos como esse, porque eu acho que são os mais eficazes. É quando o pessoal está mais entusiasmado, presta mais atenção e absorve mais daquele conteúdo que a gente quer compartilhar, e é quando também a gente aprende mais. Então, eu tenho até o hábito de fazer uma sessão online uma vez por mês com outros países, né? Porque, na verdade, o Brasil é um dos países que eu cubro, trabalhando no EuroDC aqui em Viena. Então, eu tenho um grupo, por exemplo, que a gente se reúne mensalmente na Nigéria e com participantes do Ghana, e são também defensores públicos, investigadores, promotores de justiça, juízes, e eu acho que é nesses momentos que a gente pode trocar mais. Então, eu felicito, na verdade, a DPU por essa iniciativa, que eu acho brilhante. Espero que vocês continuem com ela. Um abraço para a Ana Tirelli também. Obrigada pela presença, por estar aqui nos prestigiando. Que orgulho. Beijo para você também. E vou começar a compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente absorveu, né, nesses últimos anos em termos de questões probatórias, quando a gente fala especificamente de tráfico de pessoas. Boa parte do que eu vou discutir com vocês, apresentar e compartilhar com vocês, existe numa publicação que foi traduzida para o português, o Questões Probatórias em Casos de Tráfico de Pessoas. A gente chama em inglês ele de Case Digest, que na verdade é uma coletânea de decisões. Esse documento já foi publicado no site do EuroDC, depois eu posso compartilhar com vocês o link também, e de repente a Juliane pode depois até enviar como anexo para vocês, mas é um documento de referência porque ele traz mais de 30 decisões de várias instâncias e de vários países no mundo inteiro, onde várias questões probatórias foram analisadas. Tanto questões probatórias que a gente chama de questões probatórias que fortalecem, né, os casos e que fazem com que a gente consiga investigar até o final e consiga, de fato, encontrar a verdade real. E isso seria no sentido de conseguir uma condenação, né, ou uma absolvição, desde que seja verdade real, obviamente. E questões que enfraquecem, né? Então, aí também são questões que a gente tem que observar, por exemplo, como defensor público, o que me enfraquece quando eu estou defendendo a vítima, o que enfraquece meu caso, né? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essas questões
Eu vou começar a compartilhar com vocês deixa eu ver se vai dar certo assim agora. Espera aí, só um pouquinho, deixa só eu achar aqui o lugar certo. Para compartilhar com vocês. Aqui. Então, não é isso. Espera aí, só um pouquinho. Estou compartilhando errado. Deixa eu achar aqui o documento. Esse aqui. Acho que agora vocês estão vendo o PowerPoint, né? Pronto, devem estar vendo já. Joia. Então, espera aí, tem alguma coisa esquisita. Não é esse não, desculpa. Deixa eu... Como que eu faço para parar agora de compartilhar? Seria esse aqui. E agora, vocês estão vendo? Acho que agora vocês estão vendo o que eu queria que vocês vissem. A gente Ou está não ainda? vendo o PowerPoint, o NLDC, questões probatórias. Ih, agora parou de compartilhar. Parou. Deixa eu ver aqui o outro. É esse aqui que eu quero compartilhar. Pronto, agora eu acho que deu certo. Isso, questões probatórias, isso. É uma tela inicial de um PowerPoint. Pronto. Pontos fortes e fracos, ciclo de encontros, não é esse? Isso. Pronto, joia. Então, o objetivo da nossa sessão vai ser mais ou menos de falar um pouquinho sobre como é que a gente pode construir um caso, né? Quando eu falo de um caso, eu falo, né? Na verdade, do conjunto de circunstâncias ou provas ou documentos que a gente tem que juntar para construir um caso de tráfico de pessoas. Quando a gente usa essa expressão caso, na verdade, a gente quer dizer, a gente se refere mais no sentido de como construir todo o processo, né, na nossa defesa, no caso de vocês, no sentido de que a gente consiga a condenação, por exemplo, quando vocês estão defendendo a vítima, a absolvição quando vocês estão defendendo o acusado, porque a Defensoria Pública tem também esse papel dos dois lados, né? Mas Aline, só vou te interromper um pouquinho. Tá claro. compartilhando todo o PowerPoint, inclusive a tela lateral. Então, deixa eu Tem botar em modo como... apresentação. Eu acho que a apresentação vai ficar melhor, aqui fica maior, né? Isso. Agora, está em modo apresentação. Conseguiu? Deu certo? Não. Para nós aparece só a outra tela. Então, deixa eu fazer o seguinte. O problema é que se eu botar em modo apresentação, eu não vou conseguir compartilhar, eu acho. Deixa eu tentar, peraí. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Apresentação. Se eu colocar em modo apresentação, eu não consigo depois compartilhar. Esse é o Tá. problema. Eu vou tentar diminuir aqui o zoom e tentar fazer assim. Quem sabe assim melhora. Agora, está um pouco melhor agora? Tá, Ficou... agora tá. Tá melhor? Eu Tá, posso também tá tentar diminuir, aumentar o zoom dele aqui. E agora? Mas agora vai ficar cortando. Bom, vamos tentar assim? Pode ser? Tá ótimo. Obrigada. Vamos lá. Nada. Então, essa é a ideia, né? De falar um pouquinho de como construir um caso, como é que a gente consegue reunir elementos probatórios suficientes para conseguir encontrar a verdade real, mais especificamente quando a gente está falando de defesa dos direitos das vítimas, a gente fala, obviamente, em conseguir uma condenação, conseguir uma indenização, inclusive uma compensação, né, também para vítima de tráfico de pessoas. Eu só vou resgatar o conceito de tráfico de pessoas, eu sei que todos vocês são experts já no assunto, conhecem muito bem, mas eu só vou resgatar para situar, porque a gente vai falar um pouquinho depois dos elementos e dos pontos probatórios fortes e fracos, então é importante a gente ter bem na mente os 3 elementos principais do tráfico de pessoas, né? Que são a ação, os meios e a finalidade. Então, tanto de acordo com o protocolo de Palermo como
de acordo com a legislação brasileira, que é muito parecida, com algumas diferenças, né? Não é totalmente igual ao Protocolo de Palermo, mas ela tem os 3 elementos, minimamente. O crime de tráfico de pessoas tem o elemento ato, o elemento meio e a finalidade, né? Quando a gente fala de ato, a gente fala no que são normalmente os verbos, né? Daquela conduta típica. Então, aí a gente teria o recrutar, transportar, transferir, alojar, acolher. Muda um pouquinho na legislação brasileira os verbos, que eu me lembre bem. A gente tem também os meios, que é você praticar esses atos, né, ou esses verbos ou essas ações com o uso de, né, ou como nesse caso, né, ameaça, uso da força, coerção, fraude, engano, abuso de autoridade, abuso da situação de vulnerabilidade, entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios, e a finalidade, que é a finalidade de exploração, né? Finalidade de exploração, aí a gente vai ter algumas formas de exploração que já são reconhecidas, que algumas estão expressas no protocolo, mas o protocolo não é taxativo, ele deixa aberto para outras formas de exploração. Algumas dessas que estão aí, inclusive, elas foram, na verdade, adicionadas, né? Com a experiência, com o passar do tempo, a gente foi observando, por exemplo, que não existe só tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, né? Ou não existe só tráfico de pessoas para fins de trabalho forçado, que na verdade foram as 2 modalidades de exploração que foram as que emergiram assim mais rápido, né, em termos de identificação de vítimas, principalmente exploração sexual, né? Inclusive o Brasil, até 2016, falava do tráfico para fins de exploração sexual exclusivamente, né? Era a única finalidade da exploração que estava prevista no Código Penal, no artigo que se referia à conduta de tráfico de pessoas. Então, a gente tinha que usar, na verdade, outros tipos penais nos casos em que havia outras formas de exploração. E depois a gente começou a observar, né, mais ainda o tráfico para fins de trabalho forçado, que está muito relacionado às questões econômicas, né, à circulação de pessoas, né, entre países, entre regiões, entre continentes, né, e a busca de melhores oportunidades, assim como a exploração sexual também está um pouco relacionada com a busca de melhores oportunidades. A servidão doméstica, né, que também é uma outra forma de exploração, e que é interessante porque às vezes é até uma questão cultural, né? Você vê, por exemplo, você vê famílias que emprestam, né, ou literalmente entregam, né, os seus filhos para pessoas que moram nas capitais, por exemplo, que têm uma renda melhor, normalmente seus próprios familiares ou amigos de longas datas, que prometem, né, que aquela criança ou aquele adolescente vai estudar, vai ficar melhor, vai crescer na vida, etc e tal, e aí no final das contas essa criança ou esse adolescente acaba sendo explorado para trabalhos domésticos. Não só crianças e adolescentes, né, também adultos. Eu falei, na verdade, da questão cultural, porque isso é uma prática muito comum em alguns países da África Ocidental. É uma prática também relativamente comum no Brasil, que eu me lembre. Ainda existem os casos das meninas, especialmente, né, que são enviadas do interior para a capital para trabalhar e dizem que vão estudar, etc. e tal, e acabam sendo exploradas como trabalhadoras domésticas. Ou os casos mesmos que a gente viu, né, recentemente em várias operações do DETRAI no Brasil, resgatando domésticas que estavam trabalhando em situação de servidão, às vezes até há mais de 30 anos, né? Então, vários casos que foram relatados na mídia nos últimos 2 ou 3 anos, especialmente. Ou casos mesmo assim de pessoas que vão de países, né, completamente diferentes e distantes, né? Mulheres que vêm das Filipinas, por exemplo, para a Europa para trabalhar como doméstica, vêm com contrato, vêm recrutadas por empresas e acabam ficando na situação de servidão doméstica. Da mesma forma, mulheres africanas que vão da África Ocidental para os Estados Árabes, principalmente, e que acabam ficando na situação de servidão doméstica, são alguns exemplos. Outra forma de exploração, a remoção de órgãos, que eu acho que é a menos identificada, a mais difícil, né, de ser identificada, normalmente requer uma investigação bastante apurada, né, porque existe toda uma técnica específica, inclusive, para demonstrar que existe esse nexo, né, entre a extração do órgão, a remoção, a entrega, a troca de benefício, né.
E aí tem alguns casos, tem um caso no Brasil que eu me lembro assim, esse acho que é de 2010, se eu não me engano, nunca esqueci, que era o caso de pessoas que eram de uma comunidade vulnerável em Recife, que se chama Brasília Teimosa, e muitas delas foram levadas para África do Sul, se eu não me engano, ou Israel, agora não estou bem lembrada qual era o país exatamente, para doar o rim, né? E aí tinha até foto das próprias vítimas, né? Dando joinha, isso nos autos, né? Dando joinha, tá tudo bem, foi tudo tranquilo, a operação foi bem feita e tal. E eles ganhavam uma média de R$ 5.000, as vítimas, e as pessoas que estavam nessa organização criminosa explorando ganhavam para mais de R$ 150.000 por órgão. Os casos de mendicância forçada, que é também atinge muito mais crianças, né? E às vezes pessoas com deficiências, né? Porque eles causam mais um sentimento maior, né? Como é que fala? De piedade, e por isso conseguem arrecadar mais dinheiro. E aí tem esses casos de crianças que são transferidas de um lugar para outro, né? Ou que são exploradas, que são as organizações criminosas, né? Ou grupos, né? Pedem, solicitam o recurso, né, dessa mendicância e mantém a criança em situação de mendicância e a criança tem que chegar com um valor fixo todo final de dia, o que é parecido também quando a gente fala de mendicância forçada, a gente inclui também aquelas situações de venda no sinal, né? Venda de bala, venda de flores, limpar o vidro no sinal. Tudo isso entra no conceito de mendicância forçada. As crianças soldados, né, que não é uma expressão muito legal, mas é mais para resumir, né, porque criança soldado não pode ser criança, né, criança não pode ser soldado, mas basicamente é o recrutamento de crianças para o conflito armado, né, isso é muito comum, bem bastante noticiado também na África Ocidental, por causa dos conflitos internos, das guerras civis, e das diferentes etnias que brigam entre si ali nas fronteiras, né, na África Ocidental, entre um país e outro. Você vê na Nigéria, no Niger, Burkina Faso, isso é bastante comum. Mas eu já ouvi falar, eu já li alguns artigos, na verdade, de pessoas falando sobre a questão, equiparando, né, as crianças soldados, desculpa a expressão mais uma vez, com os meninos que são recrutados para o tráfico de drogas. E para trabalhar, né, inclusive como vigias, né, e para trabalhar mesmo na questão ali da defesa, né, da segurança, da defesa armada das organizações criminosas no morro. E o casamento forçado serviu, porque quando a gente fala de casamento forçado, existe o casamento forçado, que não é necessariamente uma forma de exploração quando a gente fala de tráfico de pessoas, mas quando a gente fala de casamento forçado e servil, que é quando você tem uma situação de uma pessoa que é obrigada a se casar e que fica numa situação de servidão, seja ela sexual ou dos trabalhos domésticos, aí sim você tem uma situação de tráfico de pessoas. Eu não consigo ver vocês, só para acrescentar, porque por causa do modo que eu estou utilizando para compartilhar a tela, se precisar de alguma coisa, você fala, tá, Juliane, por favor, tá? Falo sim, pode deixar. Joia. Então, eu gosto demais desse mosaico, né? Eu gosto de utilizá-lo também, porque além dele ser muito bonito, ele é muito, muito místico, né? Complexo e místico. E eu estou trazendo ele para vocês só para dizer que, em caso de tráfico de pessoas, é igual a um mosaico, né? Esse mosaico ele foi encontrado numa cidade na Turquia que se chama Gaziantep, é uma cidade que fica ali próximo da fronteira com a Síria. Foi encontrado numa casa de inverno, uma casa enorme, né, uma mansão. E ele se tornou o símbolo da cidade. Na verdade, ele é do século III e ele aparentemente é a figura de uma menina, né? Mas ao mesmo tempo a gente não fica muito claro se é de fato uma menina, se não é uma menina, e aí eles chamam esse mosaico de garota cigana, mas existem interpretações, né, segundo a qual seria a Mãe Terra, né? E outras interpretações que dizem que seria, na verdade, Alexandre o Grande. Então fica a dúvida se é, né, em relação ao gênero, em relação à idade, em relação a uma série de questões quando a gente vê esse mosaico. E o crime de tráfico de pessoas ele é muito parecido com ele, porque ele é uma reunião de vários elementos, né? Pequenos elementos, e você só vê a figura
quando todos esses elementos estão reunidos. E ainda assim, quando você vê a figura, ele te dá espaço para várias interpretações, né? Acho que o crime de tráfico de pessoas ele é um dos mais complexos que a gente pode ter na nossa legislação, né? Ele é um dos mais complexos, ele é o que reúne a maior quantidade de verbos, né, de ação, ele é o que reúne a maior quantidade de finalidades, né, de objetivos, né, e ele é o que pode ser feito por tantos meios, né, então ele é extremamente complexo. Então, da mesma forma, isso vai impactar a construção do caso em juízo, né? Então, aí, o que a gente tem que fazer para construir um caso de tráfico de pessoas? A gente tem que ter em mente que você precisa de uma constelação de evidências. Não adianta, por exemplo, o passaporte retido exclusivamente, ou o bilhete de passagem comprado pela agência de turismo, ou somente o testemunho da vítima, ou dizendo que sim, que estava na estação de exploração, ou, por exemplo, somente até a própria operação policial, com alguns elementos materiais que podem ter sido encontrados no local. Se você não reunir essas várias evidências, esses pedaços desse mosaico isoladamente, eles vão dar sempre espaço para várias interpretações, e ainda que reunidos, eles vão dar espaço para outras interpretações. Então, quanto melhor a gente consegue reunir essas peças e construir para construir essa figura, mais sucesso a gente vai ter em juízo. Nem todas as provas elas têm também o mesmo peso, né? É importante ver isso. O juiz também, quando ele vai analisar o caso, ele vai dar peso maior para umas e peso menor para outras. Isso vai ser influenciado por uma série de questões, né? Infelizmente, a gente não pode dizer que não existe uma discricionariedade aí, porque a gente sabe que existe ainda, né? Apesar da legislação prever que não, que o juiz deve ser imparcial, que o juiz deve ser neutro. A gente sabe que a compreensão, o entendimento, né? Os hábitos, né? A cultura de cada juiz, ela vai influenciar na interpretação, como ele vai olhar essas provas, né? E aí é por isso que algumas provas podem ter um peso maior, outras provas podem ter um peso menor. A complexidade, como a gente estava falando, né? Ele exige, no mínimo, uma prova para cada elemento. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente tem que, pelo menos, conseguir, né, uma prova que demonstre que houve uma ação, uma prova que demonstre que houve um meio, e uma prova que demonstre que houve uma intenção de explorar, né? Porque, na verdade, a exploração, inclusive, ela não precisa se consumar, né? O que torna a nossa tarefa ainda mais difícil, porque há uma interpretação muito forte, né, de que se a exploração não chegou nem a acontecer, como é que eu vou demonstrar que de fato é um caso de tráfico de pessoas? Enquanto que a legislação não espera isso, né, do julgador. E aí, por isso que eu estava falando logo no início que tem questões probatórias que fortalecem o caso e tem questões probatórias que fragilizam o caso, né? As questões, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, viu, Juliane, também. Pode interromper, levantar a mão e aí você me dá um aviso aqui e eu paro a apresentação, tá bom? Eu te aviso assim, se as pessoas que já quiserem colocar as questões no chat, aí eu posso até ir interrompendo se tiver a ver com o que tu está falando, ou então a gente deixa tudo para depois. Isso, pode bom? ficar à vontade, que daí fica um diálogo mais gostoso, né, entre a gente também. Quem está no YouTube também pode pôr as perguntas ali nos comentários do YouTube que a gente transfere para cá também. Isso, obrigada. Então, por exemplo, uma das primeiras questões probatórias que eu acho que é muito evidente, que ela é muito forte, é quando existe a violência, né? A violência física, a violência sexual. A violência é um meio, como a gente viu lá no início, quando a gente falou do conceito, né? A violência é um meio para você. O meio está ali no elemento meio, né? É o como, né? E ela pode se traduzir, né, no objetivo de forçar a vítima a fazer algo contra a sua vontade, né? Então, por exemplo, um exemplo assim seria, obviamente, praticar atos de violência contra a própria vítima ou, inclusive, assistir, né, obrigar a vítima a assistir uma pessoa cometendo atos de violência, né? Mas a violência, ela não é um elemento necessário, ela é só um dos meios. Só que ainda existem muitos casos em que existe um foco muito grande na presença de violência, inclusive física, né? Nem psicológica, mas na presença de violência física mesmo, né, contra as vítimas. Não existe nenhuma marca, por exemplo, a vítima foi, né,
foi feito o exame pericial na vítima, não existe nenhuma marca no corpo, nenhum registro de violência, e talvez isso influencie, né, nessa capacidade de análise do juiz das diversas provas que a gente traz para o caso. Mas eu acho que é importante sempre ressaltar que é uma prova que fortalece o nosso argumento, né? E que deve ser utilizada quando existiu e quando a gente consegue demonstrá-la, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser um ponto fraco, porque inexistindo violência, já aparece a dúvida, né? Ah, será que realmente é um caso de tráfico de pessoas? Eu não estou vendo violência física nenhuma aqui, nem violência nenhuma sexual, né? Então, a gente tem que saber jogar sabendo que é um ponto fraco também, né? Um ponto forte, essencialmente, para quando existiu, ou um ponto fraco quando ela não existiu, né? Sabendo que ela é um ponto fraco quando ela não existiu, a gente pode jogar um pouco com isso, sabendo que ela não é um elemento necessário. Então, argumentando que a violência não é um elemento necessário, não está, inclusive, nem ali na definição do tipo penal, né? É um dos meios. E a gente tem que falar de acordo, né, com fazer a interpretação mesmo ali do tipo penal de acordo com os termos, né, um a um, e fazendo essa interpretação e um a um comparando com as provas que a gente tem disponível, ou, se não tem disponível, tentar produzi-las, né? Depois da ameaça, né, que também é um meio, às vezes a gente pode até chamar, não sei, de repente a gente pode até interpretá-la como fica muito próximo da coação psicológica, né? Alguns exemplos podem ficar muito próximos da coação psicológica, dependendo da forma como essa ameaça ela é apresentada para a vítima, né? Mas ela não se limita ao uso de força ou ameaça de violência física, né? Ou eu vou te bater, eu vou te matar, eu vou te prender, mas né? Mas ela também ela também pode se apresentar de outras formas, né? E as formas mais absurdas possíveis, né? Então, eu trouxe aí até a foto do que a gente chama que é uma prática, né? Uma prática cultural relativamente não religiosa, mas de uma crença, né? Em alguns países da África de uma forma geral, não só da África Ocidental, que é o juju, né? O juju, ele é uma espécie de magia, né? Não vou nem dizer magia negra, na verdade, porque ele tem o juju bom também. Inclusive, lendo para essa apresentação, foi que eu aprendi que tinha o juju bom, que eu não sabia, achava que só tinha juju ruim, mas tem o juju bom também. Então, essa prática, ela faz com que eles, de certa forma, faz com que a vítima, ela acredite que se ela desrespeitar o traficante, se ela descumprir, se ela não pagar o bilhete de viagem, se ela não trabalhar aquela quantidade de horas que ela tem que trabalhar, se ela não fizer o que o traficante determina, manda, ela vai sofrer uma má sorte, né? Ela vai ter uma má sorte muito grande na sua vida, ela pode morrer, ela pode... Então, questões, assim, muito graves, né, de má sorte, que é uma má sorte, acho que pior ainda do que saber o que pode acontecer, é você saber que é má sorte. Você faz má sorte, mas o que vem por aí? Ainda é pior ainda no caso dessas situações, porque você não sabe nem o que vem, né? Então, eles usam objetos para materializar, né, esse vínculo, né, juju, esses objetos, não é a mesma coisa que o voodoo, né, na verdade, lembra um pouco a coisa do voodoo, mas eles usam esses objetos para materializar, né, esse vínculo que a pessoa fica vinculada, de certa forma, ao seu traficante, e os traficantes, eles se utilizam, né, desses como é que eu posso falar? Desses sábios, né, que sabem fazer a prática juju, para convencer as vítimas, né? Convencer tanto a aderir e a vir, por exemplo, né, a sair do seu país de origem para um outro país, como a mantê-las nessa situação de exploração. Então, isso, assim, é o limite, porque de uma forma de ameaça, né? Porque ela é totalmente irracional, quando a gente olha assim, é uma coisa completamente irracional. Mas existem vários casos, mas, assim, inúmeros casos, inclusive casos em juízo já, de mulheres, principalmente mulheres nigerianas, que ficaram sob exploração na Europa, né, que foram recrutadas para trabalhar na Europa como estavam sendo exploradas sexualmente, na verdade, né, e que foram mantidas nessa situação por causa das práticas juju. Mas, assim, tem outras formas de ameaça, por exemplo, né? Eu vou te mandar de volta para o teu país, você está aqui legal, né?
eu vou mostrar essas fotos para sua família, olha aqui o que você fez, está tudo aqui registrado, né? Eu vou tirar sua comida, eu vou tirar sua roupa, eu vou tirar seu telefone, por exemplo, né? Porque tem situações em que a vítima mantém o telefone, né? Mantém contato com o mundo exterior, né? Não está numa situação total de isolamento, né? E eu vou tirar seu telefone, que é a única coisa que faz com que ela ainda mantenha ali um vínculozinho de esperança com o mundo exterior e de que ela vai, de alguma forma, sair daquela situação, né? Então, são alguns exemplos de ameaças. E o que que a gente pode fazer, né, na verdade, para comprovar? Na verdade, essas ameaças, elas vão acontecer normalmente através de diálogos, né? Entre a vítima e o traficante. Esses diálogos, eles podem ser, por exemplo, pelo meio de telefone, eles podem ser presencialmente, e aí alguém pode ter ouvido, né? Então, isso é de fato algo que é muito comum que você precise, por exemplo, do discurso da vítima para demonstrar, né? Que isso aconteceu, né? Ou o que aconteceu, né? É, o outro elemento probatório que é bastante forte, né, também seria a presença de coação moral ou física, né, que é uma figura bem central quando a gente fala do tráfico moderno, e eu acho ela muito próxima da ameaça, como eu estava falando, dependendo da forma como essa ameaça ela se realiza, né? Eu acho acaba que ela é muito próxima, né? Um pouco próxima, né? Então, por exemplo, controle da vítima através de seus sentimentos, né? Então, relações amorosas falsas, né? Ou quando o traficante é o próprio membro da família, então a vítima fica receosa, né, de denunciar, de procurar ajuda, etc e tal. O próprio isolamento, né, físico ou social, né? Quando a vítima está, por exemplo, num lugar que é muitos quilômetros de distância da cidade, como, por exemplo, né, no próprio caso do Projeto Tapajós, a Juliane falou do Projeto Tapajós, que é um projeto que a gente estava implementando, né, até agora no início do começo do ano, com recursos do governo americano, agora deu uma pausa por causa da suspensão, né, dos recursos, dos projetos, das atividades, mas no projeto Tapajós isso ficava bem claro, né, o isolamento social e até físico, porque as pessoas, elas viviam ali na região do Tapajós, em locais em que você só conseguia chegar com um transporte específico, e quem comandava o transporte específico era o garimpeiro, né? Que no fato é o explorador, né? É o traficante, é o explorador, né? Ou precárias condições de trabalho e moradia, tudo isso se enquadra no que a gente chama de coação moral ou física. Esses elementos aí, eles podem ser colocados nos autos através de provas materiais, né? Por exemplo, foto do local onde a vítima foi encontrada, foto ou informação, né, sobre as distâncias, né, de onde a vítima foi encontrada, qual era a distância para a cidade, né? Ou, por exemplo, se a gente fala de relações amorosas falsas, são recrutamentos que acontecem pelos aplicativos, né? Às vezes aplicativo de mídia social, mas às vezes esses aplicativos de relacionamento. Então, informação que você consiga extrair de forma adequada desses aplicativos, isso tudo demonstra que a pessoa construiu, por exemplo, uma relação amorosa com a vítima, e aí a vítima ficou naquela de, mas, né? Gerou um sentimento em relação àquela pessoa que, no fim das contas, virou traficante, né? Mas gerou uma certa dependência emocional em relação a esse traficante. Então, são coisas que não precisa só, por exemplo, do depoimento da vítima. Então, é isso que eu quero trazer um pouco para vocês, é que a gente tem que ser criativo em como é que a gente consegue demonstrar isso, às vezes, através de meios materiais, muito mais de meios materiais do que só através do depoimento da vítima ou de testemunhas, né? Um outro elemento é o abuso da posição de vulnerabilidade, que ele é essencial também, né? A gente está falando essencialmente de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, econômica, né? O pessoal mesmo, e por isso acabam numa situação de tráfico de pessoas, né? Em algumas situações elas aderem à conduta, é muito comum a gente ver discursos, né, de vítimas que falam que aderiram, que aceitaram, que concordaram, né? Que não sabia que ia ser tão ruim, ou que não imaginava que ia ser explorada, ou até que sabia que ia ser explorada, mas que não tinha uma alternativa, né? E aí isso é o que a gente chama de abuso da posição de vulnerabilidade, porque ninguém está autorizado a abusar, por exemplo, do status migratório, né? Você está numa situação irregular num determinado país,
e você não tem o que comer, você não pode trabalhar no mercado formal, né? E você precisa, por exemplo, ganhar um certo dinheiro para continuar a sua rota, né? Porque também tem muitos desses que param no meio do caminho para ganhar um dinheirinho para continuar a rota. E aí você aceita qualquer coisa, né? Para sobreviver, para comer, para poder dormir num lugar relativamente decente, para ter pelo menos um lugar para dormir. Então, ninguém está autorizado a abusar, né? Do status migratório de ninguém, né? Ou de uma situação de vulnerabilidade de ninguém e explorar. Né? Então, por isso que a gente diz que é o meio, um abuso da posição de vulnerabilidade. Ou, por exemplo, a ausência de conhecimento da língua. Né? Você não sabe se expressar, você não sabe se comunicar, isso te dificulta também, obviamente, acesso a qualquer coisa que você queira fazer no dia a dia de um determinado país. Imagine em lugares que a língua é completamente diferente da sua, né? Ou questões culturais, né? Ou características físicas ou mentais, por exemplo, abusar de uma pessoa que está numa posição de vulnerabilidade porque tem uma determinada característica física ou mental. A própria situação de gravidez, né? O fato da uma mulher que tem um filho pequeno, por exemplo, né? Uma mãe solo que tem um filho pequeno, que está amamentando, isso tudo coloca as pessoas, a pouca escolaridade, né? Isso tudo coloca as pessoas numa posição de vulnerabilidade que faz com que elas estejam mais a risco, né? E ninguém está autorizado a explorar ninguém, né? Em absoluto, né? Então, como é que você demonstra, né? Por exemplo, status migratório, argumentar que era um migrante que estava em situação irregular, que aceitaria qualquer trabalho, né? Etc e tal. Quando a pessoa tem uma deficiência, por exemplo, argumentar que a pessoa tinha uma deficiência, tem uma deficiência, isso tudo através de provas materiais que podem ser juntadas, né, no processo, não somente através do discurso da vítima. Eu estou insistindo um pouco nisso, porque a gente, até quando a gente chegar no final, a gente vai falar um pouco também de novo sobre isso. A gente vê que muito ainda os casos de tráfico de pessoas ainda dependem muito do depoimento da vítima, né, do discurso da vítima, e a gente tem que aprender a trazer mais provas materiais, na medida do possível, aprender a trazer mais provas materiais, porque elas falam por si só, né? A partir de uma explicação de por que eu estou trazendo aquela prova material, elas falam por si só. Uma outra questão que também ajuda, facilita, né, é um ponto forte nos casos de tráfico de pessoas, é a restrição da liberdade, né? Então, por exemplo, se a pessoa está numa situação mesmo de confinamento, né, de prisão, essa restrição de liberdade ela é muito evidente, ela demonstra muito claramente, né, é um elemento muito forte, né, de que a pessoa estava numa situação de exploração, mas não é única, né? Como eu estava falando, não é somente a prisão e o confinamento, a gente até ainda lia, né? Acho que a gente ainda lê em alguns lugares decisões judiciais em que o juiz comenta, não, mas ele podia ir e vir, tinha liberdade de locomoção, né? Então não é uma situação de tráfico, né? Mas aí, por exemplo, você vê o que é restrição da liberdade, é você tirar o documento, né? Você tirar o passaporte, restringir a liberdade, é você supervisionar os movimentos, né? Ainda que você não feche as portas literalmente, a supervisão dos movimentos, ela gera uma restrição da liberdade, fomentar a dependência emocional ou financeira, né? Por exemplo, a pessoa não tem o dinheiro todo final de mês, tudo que ela consumiu ali da venda, né? Como a gente vê muito nos casos de trabalho escravo, o dinheiro que ela consumiu, o dinheiro que ela ganhou foi consumido na venda, né? Então ela acaba ficando com R$ 0 no final do mês. Mas, como eu estava dizendo também, não é um requisito necessário, então tomar bastante cuidado para não entrar nessa armadilha, né? Que ainda tem alguns juízes que dizem, não, mas o movimento não estava restrito, então não é tráfico de pessoas, né? Ou até a questão do transporte mesmo, né? Que na verdade está na ação, eu acabei nem comentando sobre isso, mas dentro do elemento ação, a gente tem ali os verbos, né? Recrutar, transportar, transferir, né? Alojar, etc. E aí a gente vê casos também em que juízes que falam, mas a pessoa não foi transportada, ela estava lá já, não houve transporte, então não é caso de tráfico de pessoas, né? Quanto que o transporte não é o elemento necessário, né? A ação. Podem ter outras ações também ali, né? E aí os pontos fracos, né, que a gente também tem que prestar atenção. Eu acho que o primeiro deles, a gente já falou um pouquinho sobre isso, é a centralidade no testemunho da vítima. Então, a gente manter muito ali, né, todo o caso ali é mantido e ele é sustentado no testemunho de uma vítima
que se tiver ali um pelinho, né, para duvidar da palavra dela, o juiz in dubio pro réu, né, vai absolver, né. Então, essa centralidade no testemunho da vítima, ela tem que realmente ser um pouco, tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, para tentar trazer outros meios de prova, né, porque a gente vê que o testemunho da vítima, ele é muito influenciado por uma série de questões, né, ele é influenciado pelo próprio trauma, né, ele é influenciado por uma ausência de proteção, às vezes, né, a vítima não quer falar porque simplesmente não sabe o que vai acontecer quando ela sair dali, né, ou porque ela está sendo ameaçada, ou porque ela não sabe o que vai acontecer com a família dela no país de origem, ou até ali na cidade da onde ela vem, né, ou porque ela tem uma dependência emocional em relação ao traficante, né, como a gente estava falando, por exemplo, que é uma das questões, né. Então, o testemunho da vítima, ele pode ser um ponto a perder, de fato, né. Pode ser um ponto a ganhar, mas ele pode ser um ponto a perder também. Então, normalmente você tem uma vítima que está numa situação de vulnerabilidade, né, com trauma, com crenças culturais específicas, ou às vezes os métodos que foram utilizados para controlar aquela pessoa foram bem-sucedidos. Então, a vítima ela fica numa situação, né, psicológica de inércia, né? Ou às vezes até de desdém, ou às vezes até de agressividade em relação à justiça criminal, porque ela crê que o traficante estava ajudando. Ela crê que aquilo que o traficante estava fazendo para ela era melhor para ela, ainda que ela estivesse numa situação de exploração, né? Então, tentar um pouco desdobrar, né, esse caso, de forma que o caso não fique só centrado no testemunho da vítima. Então, um outro ponto fraco seria, falando um pouco do testemunho da vítima, seria a credibilidade dela, né, que é abalada como resultado do seu comportamento, né? Por exemplo, às vezes ela não escapou, ela teve condições de escapar, ela não escapou, teve condições de procurar ajuda, não procurou, né? Ela poderia ter fugido, ela cometeu atos ilegais, né? Como a gente vê alguns casos de pessoas que concordam, né, em transportar drogas, por exemplo, mas que na verdade são pessoas que estão sendo exploradas dentro daquela situação, né? Ela está com raiva, por exemplo, né? Ela reage até de uma maneira agressiva em relação às pessoas que foram responsáveis pelo seu resgate, né? A gente teve casos já mesmo de pessoas que foram resgatadas, né, em situação de exploração sexual, e de quando ter chegado a operação policial, a pessoa simplesmente ser agressiva com o policial, falar, não, isso aqui a gente estava trabalhando, né, o nosso espaço, etc e tal, e quando, na verdade, a pessoa estava numa situação de exploração sexual que ela mesma não reconhecia, né? E aí você tem as questões, por exemplo, no testemunho da vítima, né? As contradições, né? Às vezes mentiras que a vítima conta, né? Ou ela demora para procurar ajuda, ou ela tem um discurso desconexo. Tudo isso está bem relacionado ao testemunho da vítima, né? Ela reage de maneiras que são surpreendentes. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Talvez fosse legal fechar esse microfone para não interferir, né? Veio aqui, mostrou uma foto no celular dele. Deixa eu ver aqui, acho que conseguimos agora. Pronto, obrigada, Juliana. Não, e aí já terminando, eu espero que agora a gente possa trocar bastante, né? Essa questão mesmo do testemunho da vítima, a relutância que ela tem em cooperar com as autoridades policiais, o fato da vítima, às vezes, até ser desrespeitosa, né, ser inconsistente, esquecer algumas coisas, falar de outras, contar a história do começo para o fim, depois voltar para o meio, depois voltar para o começo, depois vir para o final, né, aquele discurso que é contraditório, que é desorganizado, que é desconexo. Isso tudo é consequência do trauma, né, inclusive do fato de que, às vezes, aquela pessoa não se reconhece como vítima, né, e isso, às vezes, é visto em juízo como algo que fragiliza, né? Então, porque se a vítima está contando a história do final para o começo, se a vítima está contando mentira, então eu vou desconfiar da credibilidade da vítima, né? Ou se a vítima tem um comportamento X, Y ou Z, porque ela já trabalhava como profissional do sexo anteriormente, ou ele já trabalhava como profissional do sexo anteriormente, porque já estava acostumado com esse métier, porque, né? Então, esses porquês todos, né, que o juiz pode fazer em cima
do comportamento da vítima, são coisas que fragilizam os casos, né, de tráfico de pessoas. E a gente tem, estando informado sobre isso, a gente começa a pensar em como é que eu posso mitigar, né? Como é que eu posso inverter, né, essa questão probatória que é fraca para o meu favor, né? Então, tem, por exemplo, eu já vi alguns juízes dizendo que quando o discurso é desconexo, aí é que ele fica mais aguçado para ver outros elementos, porque ele percebe que, de fato, deve ter havido uma situação traumática, né? E isso não é todo juiz que tem essa interpretação, né? Quando ele vê que o discurso é desconexo, ele não está falando a verdade, não tem nenhum preparo, inclusive, em relação ao que o impacto de qualquer crime, na verdade, não só tráfico de pessoas, né, mas o impacto de qualquer crime na vida de uma pessoa, e quando ela vai testemunhar, esse impacto, ele se traduz na forma como ela testemunha, né, como ela descreve o que aconteceu com ela. Então, eu acho que a pergunta que fica para a gente é que o tráfico de pessoas, ele é ainda um crime que se apoia muito em questões subjetivas. A gente falou aqui de vários elementos probatórios fracos e fortes, e muitos deles são subjetivos, né? A gente tem que reconhecer isso, do que objetivas e materiais. E aí, acho que a pergunta que fica para a gente é o que a gente pode fazer para, de alguma maneira, materializar, né, esses elementos subjetivos, ou buscar outros meios de prova para fortalecer os nossos casos. Que meios a gente pode utilizar, né? Então, eu deixo para vocês essa inquietude, né, que é minha também, e eu fico sempre pensando alternativamente, quando eu estou, inclusive, fazendo essas falas, às vezes até surgem umas ideias no meio dessas falas de que outros meios de provas a gente pode utilizar. E fica essa pergunta para vocês, na verdade. Eu vou até parar de compartilhar, Juliane, que aí daí eu vejo todo mundo. Se o pessoal quiser depois o meu contato, a Juliane também tem, a gente pode colocar no chat também. E fiquem à vontade também. Vou compartilhar depois a publicação que eu falei, que é a coletânea jurisprudencial. E é isso. Deixo aberto agora para a gente fazer um diálogo aqui. Legal. Obrigada, Aline. Ótima apresentação. Eu já tinha assistido a apresentação da Aline, por isso que eu trouxe essa apresentação, porque assim, é muito, muito rica. É uma apresentação que traz assim, elementos muito importantes, tanto para quem está trabalhando na persecução criminal, né, para quem está vendo o lado do perpetrador, né, e quanto para quem está preocupado com a assistência da vítima. Quando a gente fala em tráfico de pessoas, eu sempre repito isso, são duas pontas, né, do tráfico, o perpetrador e a vítima. E a vítima, muitas vezes, ela é negligenciada, não só nos cuidados com ela, mas também como um meio de prova, né, no processo criminal. E realmente, assim, essa questão de prova, como isso é complicado, como essa é uma questão delicada, né, dentro desse delito, né? Porque assim, a gente não tem questões muito morais sobre esse delito, muitas questões morais, porque parece muito óbvio, né? Uma pessoa explorada, muitas vezes, a maioria das vezes é muito evidente que aquela pessoa é uma vítima, apesar de que nem sempre vai ser assim, mas enfim. E realmente não se tem dúvida assim do caráter criminal da ação, né, de tráfico de pessoas. O protocolo de Palermo, eu tenho que lembrar, ele é um protocolo que sugere aos países criminalizarem a conduta. Então, ele não cria um crime. O protocolo diretamente ele não cria o crime. Então, ele sugere. O que temos no Brasil? Temos a internalização do protocolo, que traz o conceito, ele copia e cola o conceito do protocolo de Palermo, portanto, nós temos um decreto, tem lá aquele conceito que a gente usa para fins civis, para identificar a vítima, né? Que é um conceito mais amplo, e a gente tem o crime de tráfico de pessoas, lá no 149A do Código Penal, que traz um conceito um pouco mais restrito, né, justamente por ele ser criminal, né, o direito criminal ele é subsidiário, enfim, de forma que a gente tem dois conceitos, né, o criminal e o civil, e a gente pode se encontrar diante de uma situação em que a gente vai ter tráfico de pessoas para a caracterização da vítima e a proteção civil que o decreto dá para ela, né, mas a gente não vai ter o crime de tráfico de pessoas, que parece um paradoxo, né? Mas não, mas para quem
consegue entender esse caráter subsidiário do direito penal, é bem lógico. A gente tem uma pergunta do Rodrigo Zanetti, eu vou ler ela, tá, Aline? Ele colocou assim: em Guarulhos, é comum mulheres em situação de grande vulnerabilidade econômica, geralmente oriundas do norte do Brasil, serem cooptadas por aliciadores de tráfico de drogas internacional para engolir cápsulas com cocaína para serem transportadas para a Europa. Sustentamos que, na defensoria, né, a gente sustenta que essas mulheres, elas são vítimas de tráfico de pessoas, mas o judiciário não tem acolhido a tese. Quais elementos de prova seriam interessantes para conseguir maior robustez à tese de que elas são vítimas e, portanto, né, não podem ser punidas como mulas, né? Uhum. Não, isso é bastante complexo, não é só no judiciário no Brasil que isso não é bem aceito, esse argumento não é bem aceito, mas eu acho que em outros países também. Eu acho que, essencialmente, a posição de vulnerabilidade é o ponto principal, né? Mas realmente é bastante complexo de vocês conseguirem comprovar isso se não houve um elemento aí, por exemplo, de coação moral ou de coação física, se não houve mais algum elemento, né? Porque a gente vê que, na maioria das vezes, é simplesmente o recrutamento, né, para a exploração no sentido de o tráfico da droga, né, o recrutamento para a prática de uma atividade ilícita, e no meio você tem o abuso da posição de vulnerabilidade, o argumento segundo o qual, né, não, aí a pessoa não tem uma outra renda e etc e tal. E eu acho que aí uma das coisas que pode ajudar, por exemplo, são os casos em que existe de fato uma intenção de mesmo ludibriar a vítima, né? De dizer, olha, você não vai ser pega, é tranquilo, e você vai ganhar muito dinheiro com isso, né? E você não está fazendo nada de errado. Tudo isso são elementos subjetivos. É muito, muito difícil, sabe, de você comprovar. Eu acho que uma outra coisa que pode ajudar é quando você tem, por exemplo, já uma lógica, né? É um modus operandi em que você tem, por exemplo, pessoas de uma determinada região, de um determinado bairro, de uma determinada localidade, que são constantemente recrutadas pelo mesmo grupo para esse transporte de drogas. Então, aí você pode tentar argumentar, né, que elas não são traficantes, mas que elas estão numa situação de vulnerabilidade, e esse grupo criminoso identificou essas pessoas como importantes, né, nesse caso aí até soldados para a sua atividade criminosa, né? Então aí você, por exemplo, consegue através das operações financeiras, né, através da identificação de passagem, quem comprou passagem, né, de onde para onde, você consegue trazer outros elementos materiais que mostram que era uma organização criminosa e que, de fato, se aproveitava da situação de vulnerabilidade de pessoas que estavam em determinado espaço para fazer isso. Então, você tem que buscar o mais que você puder em termos de elementos e tentar reunir os casos. Casos isolados, eu acho que vai acabar sempre caindo nesse discurso de que, mas está todo mundo em situação de vulnerabilidade. Mas ela poderia fazer qualquer outra coisa que não traficar droga, entendeu? Então, a gente, inclusive, quando deu treinamento, até no ano passado no Brasil, eu vi vários policiais falando que não aceita de jeito nenhum, inclusive em casos em que até fica mais evidente que a vítima estava sendo até ameaçada, estava até numa situação muito pior, quer dizer, não era só o abuso da posição de vulnerabilidade, mas que a vítima estava sendo ameaçada, e eles não aceitam, porque a prova material de encontrar a vítima com a droga, ela vai ser sempre mais forte na ótica da justiça criminal. O problema é exatamente isso, é quebrar esse paradigma, né? A ótica da justiça criminal, ela é essa, né? Então, a prova material está lá, a pessoa foi pega com a droga, e aí o que os investigadores, a polícia falava, inclusive, é que vai ser presa, não tem jeito, vai ser presa e pronto. E depois quem vai argumentar isso em juízo vai ser a defesa. Aí eu comentei com eles, mas vem cá, vocês não podem. Na hora da investigação, quando a vítima fala, a vítima, nesse caso, para eles, o traficante, né? Quando a vítima fala, olha, mas eu estava sendo ameaçada, olha, mas eu estava numa situação de vulnerabilidade, olha, mas aconteceu isso. Ela traz esses argumentos subjetivos. Você não pode colocar isso na investigação. Aí eles começaram a pensar, realmente a gente, de repente, pode colocar isso na investigação, porque
de alguma forma isso constrói, né? Ajuda a defesa até a construir um argumento. Eu disse, pois é, então minimamente a gente tem que fazer isso, a gente tem que ouvir o que aquela pessoa está falando e colocar esses argumentos também na investigação, né? E aí eles ficaram meio assim, uns concordaram, a gente pode começar a construir essa argumentação. Isso é uma construção, né, de fato. Eu acho que esse caso específico é uma construção longa, né? E ele é válido para vários países da América Latina, viu? Não só para o Brasil, mas vários países. Sobre essa questão, né, das mulas de tráfico, né, a gente teve um caso em São Paulo, e aí depois, se os defensores quiserem que eu passe o número do PAGE, pode me mandar mensagem lá para o telefone, para o meu celular, que eu estou nos grupos todos lá, é só me achar lá. A gente teve um caso em São Paulo que foram resgatados, era tráfico de drogas, e aí quando a polícia fez o flagrante, identificou que tinha vários jovens, assim, 19, 20 anos, mais ou menos, eles estavam naquele local que teve o flagrante e eles estavam sendo preparados para engolir as cápsulas. Uhum. E aí, imagina, todo mundo foi preso em flagrante. E aí fomos para audiência de custódia. E aí a Camila, que é a defensora lá de São Paulo, estava no plantão da custódia nesse dia. Inclusive, eram tantos que a gente teve que chamar outros defensores para fazer as custódias, porque eram várias audiências de custódia no mesmo momento, de tanta gente que foi presa nessa operação. E aí, na sala da Camila, da audiência dela, ela conseguiu a liberdade provisória desses jovens com o argumento de serem vítimas de tráfico de pessoas. E aí ela conseguiu construir na hora uma tese ali, tentando demonstrar os elementos, né? E por que eles estavam ali como vítimas de tráfico de pessoas. É muito interessante isso, quem quiser o número do PAGE para eu passar, porque ele tem os modelos, ele tem os argumentos direitinho, mas assim, o que foi diferencial nesse caso, né? Além, né, da defensora, né, ter se ligado, entrou em contato com o GT, a gente fez a orientação dela, que a juíza dessa audiência de custódia é uma pessoa que também estuda tráfico de pessoas, que também está envolvida em adquirir esse conhecimento. Então, o que a gente tem hoje? Eu falei isso na semana passada, semana passada teve o 6º Congresso de Polícia do MPU, e aí eu fui fazer uma palestra sobre a questão da exploração sexual, e um dos pontos que eu abordei foi isso. A gente, no Brasil, acho que não só no Brasil, né, mas enfim, acho que é generalizado, a gente não tem a cultura de estudar o tráfico de pessoas, né? Então, ele é negligenciado nesse sentido. E o tráfico de pessoas, ele tem um ponto que pode ser forte ou pode ser fraco, dependendo do ponto de vista que a gente tem. É que as finalidades do tráfico de pessoas, por si só, elas já são crimes autônomos. Então, por exemplo, no caso que eu estava falando de exploração sexual, só o título 6 lá do Código Penal traz inúmeros crimes sexuais, né? Então, nos quais tu pode incluir a exploração sexual. Então, quando você dá um flagrante, quando a polícia dá um flagrante, você já tem um delito autônomo e é em torno daquele delito, em torno daquele fato que vai gerar toda a investigação, que vai gerar o processo criminal e que vai se fazer a persecução criminal dos perpetradores e considerar a proteção da vítima. A gente desconsidera, justamente por essa falta de cultura, né, de estudar o tráfico de pessoas, que até a pessoa chegar naquele ponto como vítima, ela passou por todo um iter que é o tráfico de pessoas, e não se olha para trás. Quando se olha para trás naquele delito, é para trazer elementos para comprovar o delito fim, e não o tráfico de pessoas. Então, fica muito prejudicado. Então, a gente tem uma subnotificação de tráfico de pessoas no Brasil muito grande. Né? E para acrescentar, Juliane, eu queria resgatar só o princípio da não criminalização, que eu acho importante a gente trazer. Não tem uma previsão legal na legislação brasileira, né? Não está expresso na legislação brasileira. Então, o que se argumenta é a utilização de outros, né? Outros argumentos ali na legislação criminal, né? Às vezes, sei lá, um estado de necessidade, uma coação moral irresistível, mas
eu acho que seria importante construir, sim, em termos de legislação, o princípio da não criminalização da vítima, né? Que não está previsto, inclusive, no Protocolo de Palermo, está previsto na Convenção Europeia, né? Sobre tráfico de pessoas, Convenção do Conselho da Europa sobre tráfico de pessoas, mas eu acho que a previsão expressa do princípio da não criminalização poderia nos ajudar também para essa interpretação em juízo, né? Porque como ele vinha falando, né? O colega fez a pergunta sobre o tráfico de drogas, as situações de pessoas que estão envolvidas no tráfico de drogas e que, na verdade, são vítimas de tráfico de pessoas. O princípio da criminalização ele prevê exatamente isso, né? O fato da pessoa não ser criminalizada, da vítima não ser criminalizada, quando praticou um crime no contexto da sua própria vitimização, né? Então, essa interpretação aí, ela tem um gap aí mesmo legal, sabe? Tem um buraco, né? Tem uma deficiência mesmo no nosso sistema legal, porque às vezes esse conhecimento, né? Esse awareness, esse conhecimento sobre a não criminalização dessas vítimas, ele só vai existir a partir de uma previsão expressa da nossa legislação, né? Então, talvez, eu acho que a gente deveria começar a disseminar mais o princípio da não criminalização no Brasil, né? Falar da necessidade, né, de uma mudança legislativa em relação a isso. Talvez isso facilitasse a interpretação desses crimes de tráfico de drogas. Antes disso, eu tenho dúvidas que a gente consiga. Eu acho que a gente vai sempre ficar naquela situação de juízes argumentando que é mais difícil, bem mais difícil de conseguir. A gente vai ficar sempre numa situação de juízes argumentando que é traficante. E outra coisa, em termos de resultado, né, de política criminal, é muito bom você dizer que prendeu não sei quantos traficantes, entendeu? E aí você prende um monte de formiguinha e ali na estatística, pô, aquilo bomba, né? Então não é só uma questão aí de interpretação, de busca da verdade real, mas é também uma questão mesmo de política criminal, né? O que que eu quero combater enquanto crime, o que que eu quero demonstrar para a minha sociedade que eu estou combatendo, né? Então é toda uma quebra de paradigma aí que vai além dos casos individuais, né? Eu vou puxar aí no fiozinho sobre esse tema da não criminalização, porque para falar alguma coisa bem técnica sobre essa questão do uso desse argumento, né, a vítima de tráfico de pessoas para o transporte de droga, ser isso como um argumento para conseguir a liberdade provisória, para conseguir não incluir, já não, esse processo criminal nem tem que começar, né, contra essa vítima, né, que é o seguinte. Hoje, no Brasil, a gente não tem, né, a previsão de dizer, olha, se a pessoa cometeu um delito, ou está cometendo um delito, ou iria cometer o delito na condição de vítima de tráfico de pessoas, ela não pode ser criminalizada por esse delito, né? Ou seja, pelo delito que ela iria cometer, porque ela estava, enfim, sob todas aquelas condições de vítima e, portanto, sendo coagida, né, entre aspas, mas sendo explorada para cometer o delito. Então, o fato da gente não ter isso no nosso ordenamento faz com que, para que a gente possa defender aquela vítima, a gente tenha que usar todos os argumentos de excludente clássicos que estão lá no Código Penal. Só que para a gente usar essas excludentes do Código Penal, a gente tem que trazer muita prova. E a gente tem que fazer prova, né? Porque aí a defesa tem que provar. E se a defesa tem que provar, mas, ao mesmo tempo, ela não entra no inquérito, ela não entra no processo investigatório, ela não faz parte do processo investigatório, e o processo investigatório, ele não leva isso em consideração, essa prova fica muito difícil de ser produzida em juízo, mas é muito difícil. E a gente não consegue, tirar essas vítimas do âmbito criminal, né? No entanto, se a gente tem um artigo específico sobre isso, o nosso padrão de prova, né, acaba sendo bem mais baixo, né? A gente conseguindo comprovar que é vítima de tráfico de pessoas, a gente já tem a prova suficiente para dizer que ela não cometeu o delito. Então, assim, isso facilita a defesa da vítima, é uma evolução, né? Porque, de fato, a vítima, quando ela comete aquele delito, ela não está ali exatamente de maneira voluntária, apesar de que o consentimento da vítima também é uma questão bem, bem importante. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui do Alexandre, que é sobre isso.
Mas enfim, eu queria trazer essa observação técnica de como seria mais simples, mais fácil, mais benéfico para a defesa e para o sistema de justiça como, de uma maneira geral, a gente ter uma previsão específica. Porque alguém pode estar perguntando, sim, mas a gente tem maneiras de fazer a defesa da vítima, né? Mas, de fato, é muito mais difícil fazer daquela forma, né? Deixa eu perguntar. Sobre o caso esse de São Paulo, não sei se a Ana Tirelli quer falar alguma coisa, que a gente conseguiu a gente também fez uma antecipação, uma cautelar de antecipação de provas por causa da revitimização. Porque esses jovens, eles não eram de São Paulo, eles tinham que voltar rápido. Ana, você quer falar ou eu falo? Ju, acho que você atuou mais nesse caso do que eu. Pode seguir. Tá, então o que a gente fez? Aí esse processo de tráfico de pessoas se manteve um processo com a Camila, que era do criminal, mas foi aberto um processo no nosso DRDH, né, o Defensor Regional de Direitos Humanos, que é o Érico, acho que o Érico até está nos assistindo, e o Érico conseguiu fazer uma cautelar de antecipação de prova, para que a gente pudesse produzir as provas, coletar as provas testemunhais em juízo dessas pessoas consideradas vítimas. Para quê? Para que elas pudessem voltar para os seus estados, voltar para as suas famílias e não terem que reviver essa história de novo, indo várias e várias vezes em juízo, até, inclusive, sob ameaça, de repente, da organização criminosa, enfim, e sob o crivo da Defensoria Pública. Porque isso é muito importante, as organizações criminosas acabam contratando advogados para essas vítimas para controlar o que elas vão fazer e não deixar elas serem elementos de prova. Então, a gente pegou o caso antes de que algum advogado pudesse assumir, com medo, né, temendo de que poderia ser alguém contratado pela organização, e a gente conseguiu fazer a antecipação dessas provas e liberar essas vítimas para serem tratadas como vítimas, enfim, receberem todo o apoio necessário como vítimas de tráfico de pessoas. Deixa eu ver, nós temos... Então, vou ler então a pergunta do Alexandre, tá? Que aí está relacionado à vontade da vítima. A vontade da vítima também pode ser no sentido de se submeter voluntariamente ao crime, como no caso de remoção de órgãos mencionado pela Aline, fato que não descaracteriza o crime. Eu percebi, nos casos em que atuo na área criminal, um aumento de ocorrências em que a vítima está recebendo algum benefício assistencial e não quer o registro de contrato de trabalho para não ter o benefício social cancelado. O resultado é um não pagamento de direitos trabalhistas e a situação de trabalho análoga à escravidão, no qual a vontade da vítima foi essencial para a configuração desse fato típico. Em alguns casos, são ajuizadas reclamatórias trabalhistas, nos quais o juiz do trabalho comunica à Polícia Federal ou ao Ministério Público Federal, e o empregador e a vítima se tornam réus em processo por estelionato em face da União, justamente porque receberam benefício de maneira indevida, né, mediante fraude. Nesses casos, o empregador não costuma ser processado. Também por redução à condição análoga à escravidão. É processado por outras coisas, mas não por esse delito, né? Redução à condição análoga à escravidão. Mas eu entendo que deveria. A minha pergunta seria no sentido de qual seria um conteúdo probatório relevante para diferenciar a vítima e os autores do crime de tráfico de pessoas quando a vontade da vítima é determinante para a sua ocorrência. Ai, que pergunta difícil. Essa eu quero Não, ver. eu achei sensacional. Inclusive, adorei esse exemplo, porque para mim eu não tinha ouvido falar dessa situação, sabe? Delas serem acusadas de estelionato. Imagina, elas estão sendo também acusadas de outro crime. Então, é uma outra forma de criminalização da vítima. Então, você tem o tráfico de drogas, você tem outras formas de criminalização da vítima, né? Então, acho que o primeiro argumento é que o consentimento da vítima é irrelevante. Qualquer coisa que ela diga, qualquer coisa que ela faça para aderir à conduta, esse consentimento é irrelevante, é isso que diz o Protocolo de Palermo. A nossa legislação, ela não fala isso claramente, né?
Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, né, para se ressaltar. O consentimento da vítima, ele é irrelevante. Por quê? Porque a vítima está na situação de vulnerabilidade, porque a vítima tem menos informação, e aí tem várias coisas que viciam, né, o consentimento da vítima. E essa decisão informada, inclusive, de aderir a algumas práticas, né? A decisão informada, por exemplo, de concordar em traficar droga. A decisão informada, por exemplo, de concordar de driblar ali a Seguridade Social, fazer de um jeito, não fazer de outro, de acordo com o que lhe foi oferecido, né? Então, eu acho que é essa questão de argumentar que o consentimento da vítima é irrelevante. E olha como é interessante, como o sistema de justiça criminal, ele é o inverso do que a gente esperava enquanto harmonização social, né? Ele não está aí né, ele realmente, foi um mecanismo que a gente descobriu há milhões de anos, né, há tantos anos, né, e séculos, para coibir a prática de violências na nossa sociedade, de alguma forma, porque eu não acredito no poder de prevenção geral mesmo, e talvez especial, dependendo, mas prevenção geral eu não acredito mesmo. Mas ver como ele foi construído para achar, para vulnerabilizar mais ainda, para selecionar e para discriminar. Inclusive, as pessoas que já estão numa situação de vulnerabilidade são colocadas numa situação maior ainda de vulnerabilidade só por causa da construção dessas construções que elas estão ali no seio da própria justiça criminal, né? Então, esse é um argumento que a gente tem que utilizar, né? Que o consentimento da vítima, ele é irrelevante. E quebrar paradigma. Não adianta a gente trabalhar com casos individuais. Claro que a DPU trabalha com casos individuais, tem que continuar trabalhando e tem que continuar um a um fazendo o que vocês estão fazendo. Mas é ter no horizonte que a gente está trabalhando com uma quebra de paradigma. É isso que a gente tem que almejar, né? É uma quebra de paradigma de um contexto, né? Não é só a discussão sobre tráfico de pessoas para exploração, no caso do tráfico de drogas, por exemplo, mas é a discussão sobre uma justiça criminal que existe com uma finalidade que não é a finalidade de proteger as pessoas, muito menos de proteger as vítimas. Inclusive, ele foi construído para excluir as vítimas. Então, quanto mais a justiça criminal puder fazer para excluir a vítima, ela vai fazer, porque está na própria lógica de como a justiça criminal foi construída, está na essência dela, né? A justiça criminal existe para excluir a vítima, né? Ela foi trazida para impedir a vingança privada e a gente começar com, né, o que a gente chama de justiça pública, mas ela já foi criada para excluir. Então, na sua essência, é uma briga eterna, né, com a essência da justiça criminal. É verdade, a gente até tem um comentário aqui, o outro comentário do Alexandre, dizendo o seguinte, que as hipóteses de descriminalização ou exclusão de ilicitude nos casos das mulas, né, mula de tráfico, precisa ser pensada também sob o ponto de vista da prevenção geral, pois as organizações criminosas podem usar esse caminho para praticar o crime com maior afinco. Então, agora, o tráfico de pessoas associado ao tráfico de drogas, né? Então, isso poderia incentivar ambos os crimes, não poderia? Eu acredito que sim, né? Que poderia incentivar, inclusive, essa questão que eu falei ali da exploração sexual, né? Quando você ignora aquele item anterior que é o tráfico de pessoas que levou ao final, naquele delito final, você perde a oportunidade, primeiro, de dar uma assistência adequada àquela vítima como vítima de tráfico, porque nós temos uma assistência específica para esse tipo de vítima, né? A gente perde a oportunidade de identificar a organização criminosa, identificar outros membros de organização criminosa, e a gente perde a oportunidade de aplicar uma pena mais severa para os perpetradores daquele delito, né? Então, assim, de fato, como elas estão muito ligadas, né? O tráfico de pessoas ele é intrinsecamente ligado àqueles crimes fins, né? A gente acaba, se a gente ignorar o tráfico de pessoas, a gente acaba acontecendo o que a Aline falou agora, né? A gente tem um sistema de justiça que não está ali na sua integralidade, não está sendo aproveitado na sua integralidade na prática, né? Aline, você quer comentar? Não, eu acho que a gente também não pode trabalhar com exceções, sabe? Eu acho que é uma tendência, né, que a gente tem. Quando a gente começa a falar né, acho que esse exemplo é um exemplo típico, né?
Ah, mas se a gente começar agora a dizer que é tudo vítima de tráfico, aí as organizações criminosas vão. Assim, estou falando bem coloquial, tá? Para a gente poder entender de repente mais de uma maneira mais simples. Então, quando a gente começar a utilizar esse argumento do tráfico, as organizações criminosas vão começar a se aproveitar, né, utilizar dessas pessoas para praticar mais crimes. Eu acho que isso seria excepcional, porque as organizações criminosas elas não precisam desse público, necessariamente. Elas têm aí né, uma infinidade de possibilidades, né, para traficar de drogas. Essas pessoas é mais um público, é mais um meio, né, que eles utilizam, entendeu? Então, eu acho que não trabalhar na perspectiva da exceção, mas trabalhar na perspectiva da regra, né? Na verdade, são pessoas que estão numa situação de vitimização, e o que seria mais importante nesse caso seria protegê-las. Eu acho que protegê-las individualmente do que pensar que supostamente organizações criminosas vão num futuro se aproveitar desse argumento. Tá entendendo? Acho que é um pouco também essa ótica que a gente tem que, essa lógica que a gente tem que inverter. E que ela é bem típica, né, da justiça criminal. Ela é bem típica. A gente foi criado para isso, assim, a gente foi educado para isso, né? Eu sou advogada, fiz direito e sempre estudei e trabalhei com direito criminal, processo criminal, sei que a gente foi educado para isso. Então, assim, não faça meia-culpa também, porque provavelmente eu também tenha tido essas mesmas reflexões, né? E é só aos poucos que a gente vai sensibilizando e vai compreendendo que a coisa é muito mais ampla, né? Muito ampla e muito complexa, né? Pessoal, a gente vai precisar encerrar 11h40, então eu vou passar, a Ana Tirelli me pediu para falar, então eu vou passar a palavra para a Ana. Bom dia. Primeiro, eu queria falar que é uma honra receber a Aline Pedra aqui no nosso ciclo de encontros, né? Uma parceira super importante aí no enfrentamento ao tráfico de pessoas e com quem, né, a gente tem trabalhado tantas frentes. Eu acho que o trabalho brilhante que ela fez conduzindo aí a construção do quarto Plano Nacional, que foi uma iniciativa, né, do MJ, trazendo diversas instituições e trazendo a Aline aí para nos auxiliar, né, através da UNODC, para a construção do quarto plano. Foi um trabalho que fizemos com afinco por muitos meses e pudemos discutir o tráfico de pessoas sob diversos vieses, né, Aline? Então, uma honra te ter aqui falando com a gente hoje. Por outro lado, cumprimentar todo mundo que, poxa, tivemos, acho que 46 pessoas no máximo hoje, e pelo que eu vi dos participantes, temos pessoas seletas nesse grupo aqui, nesse ciclo de encontros, de diversas instituições, o que torna muito rico, né? Eu acho que esse debate de hoje é muito importante, e ter tantas pessoas, e que, inclusive, esse número aumenta depois, né? A gente encerra aqui o encontro vai sendo acompanhado aí posteriormente de uma maneira remota por outras pessoas. Só Então, interrompendo, Ana, se a gente incluir o YouTube, 60 pessoas. Ah, bacana, mais ainda do que eu visualizei aqui no nosso no Teams. Mas então, Aline, o que eu achei bem um dos pontos relevantes da sua fala hoje foi a questão do mosaico, né? De trazer a complexidade de um caso de tráfico de pessoas. Por mais que a gente consiga identificar em diversas situações um modus operandi semelhante da organização criminosa, do grupo criminoso, o mais importante é visualizarmos que não existe uma regra, não existe uma fórmula matemática para conduzir um caso de tráfico. Cada caso é único, e a sensibilidade e o olhar das diversas instituições, né, sobre cada uma sob o seu ângulo para conduzir aquele caso é importante para que a gente chegue num processo criminal efetivo, né? E ao mesmo tempo que a gente possa garantir às vítimas toda a assistência que ela necessita nesse processo, que a gente sabe que vai muito além de uma assistência técnica e jurídica, né? Essa vítima precisa de uma assistência integral e ampla. Aí, olhando para o Brasil, né, a gente consegue identificar que a nossa legislação não é uma legislação ruim. Nós avançamos e muito em diversos aspectos. Obviamente que esse aperfeiçoamento ele é contínuo, né? Porque o crime ele vai mudando a todo momento.
Mas, por outro lado, o que a gente observa é que ainda estamos engatinhando quando a gente fala em atuação coordenada, em atuação organizada das instituições, e todas essas questões que os participantes trouxeram hoje, né? A gente tem um abuso de vulnerabilidade identificado em uma grande maioria de casos, e situações subjetivas que é muito difícil você identificar e apontar. Como é que eu escrevo, como é que eu consigo delinear isso numa peça processual, e como é que o juiz vai conseguir se embasar naquilo para, de repente, absolver a vítima, né? Então, há uma complexidade muito grande. E a minha pergunta para ti, assim, é o seguinte: considerando toda a sua experiência, sua expertise de muitos anos e com diversos países no globo, né, no tráfico de pessoas, quais são os países, em quais localidades o Brasil pode mirar para que a gente tenha um processo criminal efetivo que consiga garantir à vítima, né, o que ela necessita, a gente consiga criminalizar os perpetradores sem criminalizar também as vítimas? Quais são as localidades que estão mais avançadas em que a gente precisa mirar e dizer assim, tá, vamos aprender com vocês? Existe isso? A gente tem esse avanço em outras regiões? Tem sim, Ana. Eu acho que quando a gente fala especificamente da não criminalização, né, tem alguns países que já estão mais avançados. A gente fez até um levantamento de legislação. Eu posso depois compartilhar com vocês, como cada país prevê o princípio da não criminalização em sua legislação, né? E tem alguns países que já trouxeram decisões favoráveis. Então, a gente tem uma coletânea de decisões. Aí eu vou citar alguns que eu me lembro agora, tá? Mas eu sei que a Bélgica, o Reino Unido, Malta, eles têm já algumas decisões alegando o princípio da não criminalização e, infelizmente, absolvendo a vítima, né? Até a expressão que você utilizou, vou usar também. Um pouco ali no final do processo, né? Então, a Juliana falou, ela não deveria nem ser investigada, ela não deveria nem entrar no sistema de justiça criminal. Ela tem toda a razão quando ela falou isso, porque a partir do momento que ela entra no sistema de justiça criminal, identificada, ou catalogada, ou né, etiquetada como criminosa, como investigado, como denunciado, denunciada, para sair é mais difícil. Então, esses levantamentos que a gente fez, a gente tem alguns estudos que a gente fez levantando decisões em que foi alegado o princípio da não criminalização, às vezes pelo Ministério Público, às vezes pela Defensoria, às vezes por advogados particulares, e essa vítima foi absolvida no final, né? Ela teve uma revisão de sentença, teve casos que eu ia lendo as decisões e eu tinha vontade de chorar, porque casos que as pessoas ficaram presas 2, 3, 4, 5 anos, né? E que era evidente desde o princípio que nem nada que ela dizia fez com que o investigador visse ela de outra forma, mais como criminosa, né? Então aquilo foi sendo carregado até que um belo dia alguém argumentou de uma forma que um outro alguém abriu os olhos e o processo começou a deslanchar sob uma outra ótica, né? Então eu posso depois compartilhar com vocês, tem algumas coisas que estão em inglês, mas eu acho que a gente poderia mobilizar isso em nível nacional para ver como é que os nossos tribunais enxergam. A gente está tentando fazer em outros países também, a gente já fez no Líbano também, um levantamento de decisões que alegaram o princípio da não criminalização. A gente quer fazer na Nigéria também, e eu acho que a gente deveria fazer também no Brasil, porque esses compilados de decisões, eles sensibilizam, né? O Poder Judiciário, né? Até o Ministério Público também, que até o próprio Ministério Público não enxerga, né, essas situações. Então, tem sim, tem casos que já tem países que estão um pouco mais avançados em relação a essa interpretação, mas é uma luta constante, né? Até porque a gente não tem a previsão expressa também no próprio protocolo, então isso também acaba dificultando, né, um pouco. Obrigada, Aline. Temos 9 minutos só, né, Juliane? Eu acho que a gente podia abrir também para os participantes, quem quiser abrir câmera, abrir o áudio e fazer, né, a pergunta, aproveitar esse restinho assim de tempo para que a gente extraia o máximo da Aline aqui nesse encontro de hoje. É isso aí, pessoal. A Aline pediu para sair 11h40, então a gente vai encerrar. Peraí.
Tava mudo? Ai, tá, tava mudo. Desculpem. Então, a Aline precisa sair às 11h40, então a gente não vai passar desse horário. Eu queria, deixa eu ver se alguém quiser falar, pode levantar a mão. Acho que a Grazi fez um comentário interessante também, de repente, eu acho que a gente pode ler. Ela falou da ameaça, né? Isso, Pelo ela meio da fé, né? Que também é exata. comum em religiões ligadas ao cristianismo, né? A ameaça de ir para o inferno. Então, eu acho que, assim, qualquer forma de crença que seja utilizada para controlar a vítima, né? Porque as crenças, elas são utilizadas para controlar a vítima. É válido abrir os olhos, sim, para qualquer forma de crença, né? Ou religião que controle as vítimas. Eu queria, enquanto cada um pode levantar a mão se quiser fazer as perguntas, né? Eu queria comentar a questão do transporte, né, Aline, que tu falou assim, transporte não é essencial. Eu estou em conflito ainda com esse elemento, porque para mim parece que o transporte seria essencial. E aí eu queria saber se tu consegue dar um exemplo para a gente do que seria um tráfico de pessoas em que não tenha havido transporte. Uhum. Porque você tem transporte e recrutamento, né? Então, recrutamento. Então, a pessoa que recrutou, ainda que a vítima não tenha sido transportada, o simples fato de recrutar, ela já pode ser responsabilizada pelo tráfico. Então, o verbo, você não tem um verbo só ali na ação. Você tem recrutamento, transporte, alojamento. Aquele que alojou, né? Ele pode também já ser responsabilizado, né? A vítima, ela pode não ter saído da sua própria casa, entendeu? A mulher que está numa situação de tráfico, sendo explorada pelo seu próprio marido para ter relações sexuais com vários homens, por exemplo, né? É uma situação de tráfico ou não é, né? Então, tudo isso para ser. Você não tem uma mudança de local necessariamente dessa vítima. As crianças, por exemplo, que são exploradas por meio através da internet, não necessariamente elas são transportadas de um lugar para outro, né? Às vezes é a própria família, ela nem sai da própria casa. Né? Então, o transporte não é elemento essencial, ele é um dos verbos. Né? Então, você pode ver que tem aí tantos outros verbos que podem suprir que é a ação, né? É a ação. No caso, o recrutamento, ele já consumaria o delito, porque não precisa ter a exploração no final, né? A finalidade tem que ser essa, né? Mas e pode não ter havido transporte. Ele recrutou pela internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook, você tem todos os elementos ali, a vítima está se preparando para ir e não foi para lugar nenhum. Você vai dizer que não é tráfico porque não foi? Tá entendendo como é que é? Tô falando assim de um jeito bem coloquial, só para facilitar a interpretação mesmo, né? Eu perguntei isso porque é muito comum, hoje está muito comum a questão do aliciamento como você falou, da internet, né? Dos adolescentes, dos jovens que estão lá na internet, que estão lá jogando o jogo, o gamer, né? E aí, de repente, acontece esse recrutamento e muitas vezes eles não sabem nem o que eles estão fandendo. Estão sendo recrutados para fraudes financeiras e eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Você imagina, não saíram do lugar, não andaram nem daqui para a porta, estão lá, só o computador, que é o meio sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de pessoas, porque o tráfico é a exploração. Tem algumas ações que vão constituir o tráfico de pessoas, mas o tráfico em si, ele é a intenção de exploração, né? Então, você vê ali essa intenção dessa exploração através de alguns meios, e você utiliza ali alguns daqueles verbos, já é amplo o suficiente, na verdade, porque você vai pensar, recrutar, agenciar, alojar, transportar, transferir, você tem aí, na verdade, uma infinidade de situações que você pode pegar por um ou por outro, né? E qualquer ação Sabendo que implique na fraude, né? Qualquer ação que implique em fraude. Que o meio, né? Que o meio utilizado, né? Por exemplo, em relação à vítima, seja fraudulento, mas não só a fraude, né? Você tem o abuso da posição de vulnerabilidade, por exemplo, né? Tem fraude nenhuma, eu só estou me aproveitando porque você está numa situação de vulnerabilidade, ponto. Mas eu acho que o central é a gente enxergar que a objetificação do ser humano é a intenção de explorar, né? E a exploração, né, em si, eu acho que é isso que é o central de se enxergar, né? Quando a gente fala no tráfico de pessoas.
Uhum. Um outro comentário para a gente preencher esses últimos minutinhos é que a gente está sempre aprendendo, né? Essa questão do transporte é uma questão que eu ainda estou pensando. Queria muito que tu compartilhasse aquele material da não criminalização da vítima, as decisões, né? Quais os países que já têm nos seus diplomas, é algo que eu estou pesquisando. Se você puder compartilhar, vai ser maravilhoso. E aí eu queria só fazer um comentário de algo que eu aprendi o ano passado na reunião do grupo de trabalho de tráfico de pessoas lá em Viena, né, da ONU, né? Um dos temas era remoção de órgãos, né? Tráfico para remoção de órgãos. E eu aprendi que a pessoa, que mesmo que a pessoa esteja morta, ela pode ser vítima de tráfico de pessoas. Se você transportar o corpo dela, eu vou falar transporte de novo, se você transportar o corpo dela para fazer a remoção de um órgão, não para transplante, porque já não pode, né? Mas assim, seria para pesquisa em universidade, para tirar. Isso ela seria vítima de tráfico de pessoas. E eu achei isso muito interessante, porque eu nunca tinha imaginado que a pessoa morta, assim, o corpo da pessoa também poderia configurar ela como vítima de tráfico de pessoas, né? Então, e alguns países já estão considerando isso, né? Enfim, eu vou abrir então para os comentários finais da Aline, e aí a gente já encerra. Obrigada, Juliana. E também, só para acrescentar que a gente também tem um documento que se chama de um toolkit, né? É um documento específico focado no crime de tráfico de pessoas para remoção de órgãos, né? Essa forma de exploração. Ele fala, por exemplo, de elementos probatórios que podem ser levantados, quais elementos probatórios. Então, quem tiver interesse em estudar um pouquinho mais especificamente só remoção de órgãos, a gente pode compartilhar também esse material. De repente, eu mando uma lista para a Juliana e depois por e-mail, né? E aí ela vai circular. E aí agradecer essa oportunidade, porque eu acho que esses momentos, eles nos preenchem, né, de positividade, de vontade de continuar, né, enfrentando essa forma de criminalidade. Para mim é uma das mais cruéis, assim, sabe? Eu comecei a trabalhar com tráfico de pessoas trabalhar efetivamente em 2011, mas desde 2007 já vinha pesquisando, já tinha escrito um artigo e tal, mas a partir de 2011, o tráfico não saiu de mim, eu não saí dele, e ficou aquela relação amorosa entre nós. Mas porque, de fato, para mim, eu acho que é uma das formas mais cruéis, né? É um dos crimes mais cruéis. Eu não consigo enxergar um crime mais cruel do que o tráfico de pessoas. Ainda não consigo enxergar, né? E às vezes a gente fica meio desanimado, a gente fala, ai meu Deus do céu, mas como é que não estão vendo que é isso, né? Ah, vou vender água de coco na praia, deixa pra lá, não quero mais saber disso, vou voltar para Maceió, vou vender água de coco na praia, abrir uma pousada lá, sei lá, em São Miguel dos Milagres, fazer alguma coisa assim bem diferente, né? Tô de saco cheio disso já. Essa semana eu tava assim, não aguento mais, eu tô arrasada. E esse momento me trouxe luz e força. Obrigada, estou muito contente de ter participado. Eu agradeço, então, Aline. Aline, acho que você faz tráfico de pessoas, eu acho incrível. A Aline sempre tem a acrescentar para a gente. Queria agradecer muito a tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Você está aí 5 horas na frente da gente, né? 4 horas. 4 horas à frente. Queria agradecer a todo mundo que participou, que assistiu esse webinário. Esse webinário ele vai ficar gravado no YouTube, então é possível assistir depois. Para quem quiser tirar dúvidas, eu vou botar o e-mail do nosso grupo de trabalho aqui no chat. Para quem quiser tirar mais dúvidas, para quem quiser, depois, se quiserem pedir os materiais, também podem mandar para a gente. E, enfim, eu vou encerrar então, já são 11h40 em ponto, prometi, vou cumprir. Pessoal, muito obrigada, eu desejo um bom trabalho a todos, um bom resto de dia. Aline, muito obrigada. Beijo para vocês também. Obrigada. Tchau, tchau, Ana. Obrigada também. Tchau, tchau, Juliane. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada.